som. Tá alto. Estão todos me ouvindo? Está chegando aí? Então tá bom. Bem-vindos à nossa reunião pedagógica do campus Riacho Fundo. Estou muito feliz com esse quórum. Acho que a gente nunca teve uma reunião pedagógica com tanta gente. E isso atende, né, ao objetivo fim da reunião pedagógica, que é promover a formação dos nossos educadores. Temos aqui muitas participações especiais, gente de fora do campus, temos visitantes. Então aqui a gente está com uma perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar, né, de vários profissionais, todos voltados para um único objetivo, que é a gente atender a diversidade, né? O IFB, em sua concepção, através dos modos de ingresso, né, sorteio, todos os semestres a gente vai ter pessoas diversas, neuroatípicas, chegando no campus. Então, pessoas com diagnóstico, pessoas sem diagnóstico, adultos sem diagnóstico. Então, é importante a gente estar preparado para atender essa diversidade. Então, eu estou muito feliz e muito grata por, nesse momento, a gente promover esse momento de formação hoje, voltado para as questões do autismo, né? O mês de abril é o mês da conscientização sobre o autismo, né? Que é transtorno do espectro, ou seja, é uma questão complexa. E eu vou agora passar a fala para a Andréia, que é a nossa nova e atual coordenadora do NAPNE, para ela se apresentar, falar um pouquinho do NAPNE e apresentar também a nossa convidada. Muito obrigada, gente. Obrigada, Maína, nossa coordenadora pedagógica. Gente, eu estou muito feliz pela quantidade de pessoas que a gente tem hoje aqui, né? Como diz a Maína, a gente tem professores, futuros professores, vocês das licenciaturas. Temos um pessoal que veio da equipe técnica, achei muito bonitinho da parte deles, pediram para vir lá de Paracatu, gente, para vocês verem a grandiosidade do evento. Tem também, eu achei interessante também, e a gente acabou abrindo, né? Quero até agradecer ao diretor que está aqui. A gente acabou abrindo para o pessoal público externo, porque era só para o público interno. Tem um pessoal que veio da UGDF, de uma equipe técnica também, que pediram para vir. Porque esse tema que a Dani vai abordar é um pouco complexo, né? Ela até vai falar que, querendo ou não, o autismo é um espectro e a quantidade de autistas está crescendo cada vez mais. Então, quanto mais a gente se capacitar, melhor, né? Para poder atender aí os nossos alunos. Bem, eu estou muito, muito, muito feliz. Eu fui bem atrevida e destemida e ousada em convidar a Dani. Eu mandei uma mensagem no Instagram. Eu sei que a agenda dela é muito lotada nesse mês, então, né, que é o mês que a gente faz a conscientização do autismo. Então, a gente está muito feliz, Dani, com a sua presença aqui. Eu quero te agradecer imensamente. O IFB te agradece muito, tá? Quando eu posso, o pessoal, deixa eu vir, porque a Dani é uma graça, né? Então, ela doou esse tempo pra gente. A gente agradece demais. Semana passada ela estava em Curitiba. Esses dias ela recebeu um prêmio, a gente sabe, né? Quem é da comunidade autista e que acompanha ela sabe. Então, a Dani está entre os top, gente. A gente conseguiu ela essa vez, eu tenho até medo. Ano que vem, Dani, você pode vir, nem vai ter agenda pra gente. E a Dani, gente, ela vai, né, depois se apresentar, mas eu vou só falar um pouco. Ela é autista, ela é mãe de autista, né? O lindo Aquiles. Ela é coterapeuta do Aquiles. Ela é especialista em autismo, né, o método ABA. Ela é engenheira de redes de comunicação pela UNB. Ela é criadora de conteúdo digital, né. Uma das coisas que eu admiro muito a Dani também é a questão dela criar os conteúdos e de forma gratuita ela coloca aí pra gente. A gente que é mãe de autista é muito bom. E é isso. Eu vou te passar a palavra, porque às vezes vai ter muitas dúvidas. Dani, aqui também tem mães, eu agradeço muito as mães dos autistas. Então, a gente tem um público diverso, tá bom? Sinta-se à vontade. Muito obrigada mais uma vez e no final eu agradeço
também. Gente, o pessoal que recebeu, depois eu vou pegar mais fichinhas, os que chegaram agora, tem gente chegando, que a gente distribuiu umas fichinhas, muita gente está perguntando por quê. É porque eu vou fazer o sorteio de um livro, tá? Sobre autismo. Não é da Dani, mas é um livro que eu tinha comprado, né? E eu nunca usei, estava fazendo vários cursos e vamos doar aqui. Mas é muito bom que fala da fala. Ele ajuda na questão da fala. Aí a gente vai fazer esse sorteio, tá bom? Então vamos tentar absorver o máximo aí e podem ficar à vontade com perguntas, etc. Não, mas tô feliz, eu recebi a fichinha também quando eu entrei. Tô até procurando a bolsa pra ver se... Vai ser doce. Vai, vamos lá, né? Eu já vi qual é o livro ali, tá no canto. Então, pessoal, eu sou a Dani, eu sou autista também, fui diagnosticada aos 15 anos, na época com síndrome de Asperger. E eu falo que assim, eu fui durante muitos anos uma autista que não entendia de autismo, né? Muitas pessoas acham que assim, você é autista, então você vai entender, você vai saber explicar, e não. Eu simplesmente recebi o meu diagnóstico e durante muitos anos eu falo que eu sou ainda, porque eu ainda não me desfiz totalmente disso, mas eu sou uma capacitista em desconstrução. Todos os dias que eu estudo mais, que eu aprendo mais, eu vou desconstruindo esse capacitismo dentro de mim. E minha trajetória foi justamente tantas dificuldades, tantos percalços. Eu passei muitos anos, está falando agora, que eu passei muitos anos na UNB. Quando eu passei o vestibular na UNB, eu sempre tive facilidade para passar em vestibular, então toda vez que eu chegava perto do 7º semestre de um curso, eu fazia o vestibular novamente e ia para outro curso. Então eu entrei para matemática na UNB a primeira vez, depois eu fiz engenharia mecânica, depois eu fiz engenharia de software, depois eu fiz um pouco de energia também, mas aí depois eu fiz engenharia de elétrica e me formei em engenharia de rede de comunicação. E eu só formei porque um professor meu identificou isso. Ele identificou que tinha alguma coisa errada. Eu fui participar de um grupo de nanotecnologia e aí ele olhou o meu currículo e falou, tem algo errado. Não era para essa menina ter esse currículo. E ele foi atrás e falou, Dani, você tem alguma coisa. E ele me auxiliou, me acompanhou e falou, você precisa formar. Vai ser bom para você se formar. Você precisa sair daqui, ampliar seus horizontes. E mesmo sem o preparo, mesmo sem a base sobre autismo, ele juntou um grupo de professores, orientou, e aí eu consegui formar. A minha dificuldade não era passar nas disciplinas. As minhas dificuldades não eram essa. A minha dificuldade era o meu padrão restrito e repetitivo que não conseguia me tirar de lá. A UNB foi um lugar que eu, desde criança, eu vivia lá. Eu ia para passear, eu brincava, então era um lugar que eu queria estar. A mesma coisa o concurso que eu escolhi. Eu escolhi o concurso que eu queria passar, que foi do Hospital das Forças Armadas, porque quando eu era criança, meus avós, eles sempre iam para lá e tudo. Então, fazia parte da minha rotina semanal acompanhar meus avós no Hospital das Forças Armadas. Quando saiu o concurso, eu falei, vou fazer para lá. E assim eu passei, eu não conseguia fazer outra coisa além disso. E as pessoas não compreendiam, por que você está aqui? Por que você está fazendo isso? E eu estava lá e para mim estava tudo bem seguir isso. O problema é que isso era uma grande barreira na minha vida, porque eu não conseguia ir para outros caminhos e fazer outras coisas. E aí segue várias outras questões do autismo, que parece que não são sofrimentos, mas são esses padrões restritos, ritualísticos, a necessidade de você fazer um horário, você faz uma rotina e você tem que ficar presa a ela porque você não consegue sair. Você simplesmente não consegue fazer outra coisa. E não é porque você vai achar que o mundo vai se acabar. Não, é porque isso dá um conforto na sua vida. E isso é extremamente preocupante em vários níveis. Então eu estou falando aqui por enquanto do meu autismo, mas cada pessoa vai ter suas características. Por isso que assim, muitas vezes eu não falo muito de mim, eu não falo muito da Dani nas redes sociais. Eu tento trazer aspectos gerais sobre o autismo, trazer alguns exemplos meus, do meu filho, né? Que meu filho, ele foi a minha grande questão quando ele recebeu o diagnóstico, que ele é um autista totalmente diferente de mim. O Aquiles, ele é um autista nível 3 de suporte, com várias comorbidades. Ele tem muita dificuldade de comunicação. Nós tivemos
grandes problemas, né, com comportamentos autolesivos, heteroagressivos. Então, e é uma diversidade muito grande, são necessidades diferentes. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, que vocês entendam os fundamentos diagnósticos do autismo, entendam que nem tudo é autismo, também isso é importante, e que cada abordagem vai ser para esse indivíduo. Então, toda essa palestra a gente vai andar daqui por diante. E eu quero que vocês me interrompam, que vocês perguntem, porque a minha maior frustração é que eu não tenho dúvida. É um assunto extremamente complexo. Se acabar aqui a palestra e vocês não saírem com mais dúvidas que vocês entraram, quer dizer que assim, eu fui um fracasso total. Então, vamos lá. A questão do CDC, né? Quem está nessa área, quem já está por dentro, já está cansado de ver esses números o tempo todo crescente, né? Vocês estão vendo aqui, agora a prevalência está de 1 para 36 autistas. Então, assim, aqui eu não sei quantas pessoas tem, mas deve ter, sei lá, tem quanto? Perto de uma 100? algo assim, mais ou menos assim. Então, vocês já imaginam que aqui vão ter alguns autistas. Confirmado, pelo menos 2 eu sei que tem, né? Então, pelo menos nessa porcentagem eu já tenho uma noção. E qual é a questão? Por que essa prevalência? Uma das questões são os critérios diagnósticos, né? Até 2013, era separado o diagnóstico do autismo de outros transtornos. Eu fui diagnosticada com síndrome de Asperger e não como autista. Então, eu era síndrome de Asperger, existiam outras síndromes, e eles viram assim, peraí, outros transtornos, peraí, esses daqui têm características parecidas. Por que não agrupar para que a gente consiga um maior número de pessoas com esses diagnósticos, com isso, mais estudos, mais políticas públicas. Então veio o DSM-5, que é uma referência nossa, né, para diagnóstico, e trouxe essa nova forma da gente olhar esses indivíduos. E aí dividiu em 3 níveis de suporte, enfim, eu vou entrar nesse aspecto para vocês. Isso é muito importante vocês entenderem. Por quê? O DSM-5, ele veio com uma característica muito político-social. Então, com isso, nós mudamos, tiveram mais pesquisas, mais estudos, só que esses critérios, a forma que ele delimita o que é o autismo, ainda está um pouco solto, ainda tem muita coisa. Por exemplo, a questão das mulheres. Quanto mais se estuda sobre autismo, mais se vê que a prevalência entre homens e mulheres é a mesma. Está 1 para 1. As pesquisas estão trazendo isso. Só que os critérios diagnósticos e questões culturais acabam levando a ter mais autistas, homens diagnosticados, que mulheres. Então isso é extremamente preocupante. Eu sempre vou tentar referenciar, está muito pequenininha aqui a pesquisa, mas depois eu já passei a palestra, se vocês quiserem esses dados, é só pedir que eu passo. Então, né, vamos lá para a parte dos critérios diagnósticos do autismo. Basicamente, ele divide nessas duas grandes colunas, as relações interpessoais e as relações ambientais. O que vem a ser essa questão das relações interpessoais? São os déficits, né? Déficit de relação da reciprocidade socioemocional, comportamentos comunicativos não verbais. Então, vamos lá. Uma coisa que eu sempre falo muito, eu não vou cansar de falar, é que nós, autistas, em algum nível, nós falhamos na performance visual. Nós falhamos na nossa performance auditiva. Isso não quer dizer que a gente enxergue mal. Porque todo mundo tem mania de falar, autista é visual. Aí começa com aquele bando de figurinha na parede e um bando de coisinha, porque autista é visual. Não, peraí, vamos entender melhor isso. Uma das áreas do cérebro que não se mostra prejuízo, que não está se evidenciando prejuízo no autista, é a parte da visão. Isso não quer dizer que a performance visual dele seja boa. Por quê? O que vem a ser performance visual? Eu estou olhando todo mundo aqui, e aí eu estou fazendo um rastreio visual de quantas pessoas tem, como é que é a composição, ou eu estou olhando o rosto de uma pessoa e estou vendo se ela está interessada ou não nessa palestra. E aí, olhando o rosto, a forma que ela está com o corpo, como ela está da desenvoltura, eu sei se ela está interessada ou não na palestra. Então, é justamente isso, é olhar e tomar decisões. Então, peraí, eu olhei, vi, e agora eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que deixar essa palestra mais divertida. Eu tenho que, sei lá, contar uma piada aqui no meio, fazer qualquer coisa para tentar puxar a atenção dessa pessoa, se a pessoa não está olhando, não está interessada. Então, é justamente isso que falha no autismo.
E com isso, nós temos esses déficits. A gente tem eu gosto de falar que a gente tem caixinha na cabeça, né? Que justamente, eu vou vivenciando, eu vou entendendo e eu vou ligando as coisas. Então, eu performei visualmente, entendi como a pessoa se comportou e o resultado foi tal. Então, eu coloco a minha caixinha. Se conforme o tempo eu não fizer esse rastreio de forma sistemática, eu não vou conseguindo fazer essas ligações. Então, o que acontece normalmente com a Dani, né? Porque, enfim, é mais fácil dar o meu exemplo que qualquer um. Eu posso passar o dia inteiro falando sobre autismo para vocês. Eu estou hiperfocada nisso. Hiperfocada no sentido, gente, deixa eu explicar o que vem a ser o hiperfoco nesse sentido. Eu sou engenheira, há 3 anos atrás, eu estava estudando e me aperfeiçoando na parte de automação, e também indo para a parte de redes neurais, enfim, eu estava num caminho. No momento que eu falei, vou estudar sobre autismo, eu entrei de cabeça nisso. E eu penso nisso na hora que eu acordo, na hora que eu durmo. Eu só falo sobre autismo, eu só falo sobre análise de comportamento aplicada, sobre neurociência que está relacionada para mim, é isso. Isso é o hiperfoco. E aí eu posso passar um dia inteiro falando sobre isso para as pessoas. A sorte que tem pessoas que querem me escutar. Eu estou ali na internet, eu posso ficar falando isso o tempo todo. Mas o meu esposo, ele quase enlouquece. O meu esposo agora, ele está tendo a distração de eu estou aqui falando com vocês sobre autismo. Ai, ufa, pelo amor de Deus. Agora eu posso assistir meu vídeo e ver qualquer outra coisa. Que é basicamente isso que acontece. Ele às vezes, ele quer mostrar uma coisa interessante. Esses dias ele estava vendo umas coisas de fone e tudo, umas tecnologias. E eu amo essas tecnologias. Só que eu não conseguia me interessar. Eu estava doida que ele acabasse de falar sobre o vídeo do fone para voltar a falar sobre uma pesquisa que eu tinha lido sobre autismo. Então, é esse nível. E essa questão, eu não tenho essa leitura de saber, ele está de saco cheio de me ouvir. E aí a gente segue para déficits para compreender e manter relacionamento. Então, o relacionamento é justamente isso. Por isso que é muito difícil. O meu esposo, ele tem que ceder muito. É muito complicado para ele. A sorte que é muito amor, né, gente? Para ele dar conta de mim, assim. E aí tem as relações ambientais. Eu acho que ele tinha que estar aqui falando sobre essas coisas para vocês terem noção que é conviver com um autista, que não é fácil, assim. No meu caso, não é fácil para ele, né? Comportamento repetitivo e estereotipado. Aí você fala, Dani, você não tem estereotipia, não estou vendo nenhuma estereotipia em você. Eu tenho muitas estereotipias. E para piorar, eu tenho pensamentos recursivos. E as pessoas olham assim, mas nada está acontecendo. Eu posso passar muito tempo pensando na mesma coisa e ela fica na minha cabeça rodando. Meu filho, ele tem estereotipias motoras. Eu estou dando meu exemplo porque muitos que estão aqui podem ser autistas e não sabem que são autistas e estão vivendo isso, essa dor, sem saber. A pessoa tem esse pensamento recursivo várias e várias vezes ao dia e para ela, tá tudo normal, todo mundo faz isso. Eu tenho um pensamento recursivo e eu tenho um processo de ecolalia. Eu começo a repetir. Tem uma hora que o que estava na minha cabeça eu começo a repetir. E eu falo frases. E para mim todo mundo fazia isso. Todo mundo fala assim, todo mundo deve escapar frases o tempo todo. As pessoas cantam, as pessoas falam. Só que eu ficava constrangida e eu conseguia colocar num contexto. Alguns autistas não conseguem fazer isso. E a gente segue, né, com comportamentos inflexíveis. Que muitas vezes você vê um comportamento disruptivo, aquela criança que se joga no chão e tudo, isso daí tá fazendo birra. E vem justamente desse comportamento inflexível. Porque as coisas têm que seguir de uma forma. As coisas têm que ter uma ordem. Então, aquela criança que ela tem necessidade de alinhar as coisas, eu era essa criança, eu passei a minha infância alinhando tudo, minha mãe adorava, achava tudo bonitinho, assim. Só que eu chegava num ponto de ter crises, porque antes de guardar as compras do supermercado, eu tinha que alinhar tudo e depois guardar. Então, são essas pequenas coisas que você vai buscando na sua infância e você vai vendo certos padrões. De seguir o mesmo caminho, de fazer as mesmas coisas. Aquele professor que está em sala de aula, que ele faltou, ou a mudança de um professor no meio do semestre, é o fim. Porque você se acostumou com ele. Você aprendeu a lidar com ele.
Você todos os dias de manhã, você fazia um roteiro até de como cumprimentar, do que ia acontecer, e aí saiu do padrão. Então, às vezes, pode acontecer isso com o aluno de vocês. Interesses fixos e restritos. Acabei de falar a questão do meu interesse fixo com autismo, né? Mas aí você fala, mas essa criança não tem interesse em nada. Ela não gosta de nada. E às vezes essa criança, ela tá ali, ela gosta de brincar com tampinha, ela gosta de brincar com lacinho, ela pega uma fitinha, ela olha ali a etiqueta, ela fica brincando, ela fica ali mexendo, ela tem essa fixação por essas miudezas que às vezes passa por despercebido. E hiporreatividade a estímulos sensoriais ou busca sensorial. E aí, isso daí é um espectro enorme, né? Nós falamos sobre questões alimentares, táteis, por exemplo. Então, no autismo em adultos, isso entra numa outra esfera extremamente complicada. Aquele que vai trabalhar e o ambiente é ruidoso demais. Eu tenho uma chefe que é autista também, e para ela era horrível quando o passarinho vinha cantar na janela. O passarinho todo dia de manhã ia para a janela, ela entrava em desespero. Ela, meu Deus do céu, que passarinho horrível! E ela falava que assim, ela sentia uma dor no cérebro quando o passarinho começava a piar. E aí vai para outras questões também, não entender o próprio corpo. Então você está sentindo frio, você não compreende. É aquele que está com calor danado, ele está de casaco num ambiente que está quente, está claramente quente, só que ele não percebe, ele está incomodado, começa a ter uma irritabilidade, mas não compreende que é hora de tirar o casaco. E aí vai. E a gente pode ir até para questões sexuais e várias outras questões, tanto hipo como hiper, a questão da sexualidade. Só que o mais importante de tudo isso é que tudo isso que eu estou trazendo para vocês tem que causar prejuízo para o indivíduo. Então, para ser transtorno, porque a gente está falando sobre características do autismo, mas para ser transtorno, é que está causando algum dano nesse indivíduo, para a gente não ficar romantizando. O autismo não é um romance. Então, assim, sim, nós temos uma forma diferente de pensar, atitudes diferentes, só que a sociedade, ela funciona de uma forma e isso causa transtorno. E mudar tudo de uma vez não é possível, a gente vai mudando aos poucos, mas hoje nós vivenciamos isso, é complicado. Precocidade dos sinais e sintomas do autismo, né? Tem que se... Como é um transtorno de neurodesenvolvimento, o que vem a ser isso? Eu vou falar mais adiante, mas começa lá, desde do início ali da fase embrionária. Então, enfim, tem toda uma base genética. Então, todas essas alterações começam desde ali. Então, você vai pegar a criança pequenininha ali, com 1, 2 anos, ela já tem várias características. E, por sorte, a minha mãe, ela escreveu um livrinho onde ela ia relatando, mês a mês, as minhas características. Então, minha rigidez comportamental, isso é muito evidente com crianças, por exemplo, com altas habilidades, é que a rigidez parece que ela fica mais, assim, evidente. Você consegue deixar isso mais claro. E outra questão também que as pessoas gostam muito de associar é a questão do autismo. A questão do autismo, mas isso não tem a ver com a questão de fala atrasada, não necessariamente. Então, por exemplo, eu com 2 anos, que eu estou trazendo o meu exemplo para quebrar esses tabus. Eu tinha fala complexa com 2 anos, mas o meu filho com 2 anos não falava nada, foi falar com 4 anos as primeiras palavrinhas. E a questão que não é melhor explicada pela deficiência intelectual ou atraso global de desenvolvimento. Mas o que é importante mesmo, o que eu falei até agora, gente, a maioria de vocês já deviam saber o que é autismo, né? Eu só tive que fazer a introdução porque faz parte do processo. Mas nem tudo é autismo. E essa é a parte importante. É aqui que a gente tem que focar mais. É muito importante vocês entenderem os critérios diagnósticos do autismo, mas entender o que não é o autismo, porque as bases genéticas de muitos desses transtornos é a mesma. Então, um gene que expressa ali certas características do autismo está ali expressando a questão do TDAH também. Uma pesquisa muito relevante de 2019, ela trouxe que, com 658 crianças, que 81% TDAH, 46% TOD, 42% transtorno de ansiedade, 8% qualquer transtorno de humor. E tenham muito cuidado a replicar esses dados, tá bom, gente? Na hora que vocês olharem isso daqui,
tem muitas ressalvas nisso. A gente tem que entender de onde eles tiraram esses dados e como eles interpretaram esses dados. Mas, de qualquer forma, eles são preocupantes. Então, assim, se você tem uma criança, as pessoas gostam muito de colocar a culpa no autismo. Então, por exemplo, aquela criança que ela é muito irritada. Ela, de repente, deu umas explosões de hormônio. Ela não consegue, ela tá fazendo uma coisa, você tá ali fazendo uma atividade com ela, e de repente ela vai e joga tudo. Ai, é porque é autista. Aí quando é autista, é porque tem TOD. Aí agora tá moda, né? Fala assim, é porque TOD. E aí você vai olhar, você vai estudar essa criança, vai olhar quem os neuropsicólogos aqui, eu falo que eu sou louca para ser amiga de um monte de neuropsicólogo, porque eu adoro essa questão que eles estudam as funções executivas e, enfim. Você vai ali olhar essa criança, a impulsividade dela tá lá, latente. Ela pensou, fez. Então, é justamente essa questão. Às vezes, é o TDAH, essa interface com o TDAH. Ela não consegue ter esse controle. Então, ela tá irritada, ela vai e faz. Ela tá cansada, ela levanta e vai embora. Então, é justamente esse trabalho que tem que enxergar. E não a gente colocar a culpa no autismo. Então, o que traz? A deficiência intelectual, a pesquisa trouxe que 66%, se eu me lembro, é questão de deficiência intelectual. E é muito importante trazer esse dado, porque essa pesquisa é de 2019. Vocês vão achar pesquisas trazendo deficiência intelectual com autismo em vários porcentagens, um range grande, assim, uma faixa muito grande assim, de dados. Só que esse daqui, como é de 2019, ele tem como referência o DSM-5, então é muito relevante. Transtorno de comunicação, transtorno de aprendizagem, transtornos motores. E assim, falar para vocês, muitos dos autistas têm questões motoras também. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não consigo desamarrar, eu tenho uma dificuldade imensa de desamarrar qualquer coisa. Eu tenho um amigo que é um médico e tudo, ele não consegue, não sei se já é o Paulo Liberalesso, ele não consegue amarrar um cadastro. Ele não consegue amarrar, e ele também está no autismo, ele também é autista. Então, você vê, pessoas com boas funções, assim, com bom desenvolvimento, que têm dificuldade de mexer com cadastro. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui, não sei se vocês viram, eu quase estraguei toda essa mesa aqui. Eu vou pegar uma garrafa, eu pego uma coisa, eu sou estabanada, eu deixo tudo cair, eu quebro, as coisas quebram. E eu tenho bom desenvolvimento, sim. Sim, motora fina, motora grossa. Então, assim, nós temos que ir lapidando isso desde criança. Essa memória motora, ela é muito importante. E quando a gente vai estudando mais sobre isso, a gente vai vendo essa interface dessas questões motoras com a fala, por exemplo. Porque fala é motor. A fala, assim, a área primária da fala, né, ela é muito próxima da área primária motora, assim, global. Se a gente for estudar essa interface, por isso que é muito importante, na hora que recebe um autista, ver essas questões motoras. Outra questão também, que não está aqui, mas é a questão da hipotonia. Todo mundo acha que aquela criança ou aquele adolescente fica hipotônico, ele vai ficar ali mole no canto. E não, às vezes é aquele que fica mudando de movimento o tempo todo, não consegue ficar quieto, porque dói. Você ficar na mesma posição o tempo todo, isso daqui é isometria é difícil, ela dói. Então, assim, o papel do profissional de educação física é extremamente importante nas intervenções, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicomotricista, eles são fundamentais e assim, nós, para esses que têm esses déficits. E aí, seguindo, né, nós temos o transtorno de sono, que foi uma grande questão do Aquiles, né, do meu filho, e é uma questão que dói muitos pais, eles às vezes não entendem essa dor, que fala, mas meu marido dorme mal, não sei o que ela dorme mal, e às vezes a gente tem uma luta por não medicar nossos filhos também, por mais que a gente melhore a qualidade do sono, mas às vezes a membraninha ali do olho é mais fina, a gente acabei de falar que tem toda uma questão de um desenvolvimento de um cérebro diferente. Então, essa permeabilidade impede que ele durma bem. Então, são várias questões, infelizmente, em alguns casos, tem que entrar com medicação, sim, é uma dor muito grande. Transtornos depressivos, gente, a literatura traz com 2 anos. A gente já consegue identificar depressão em crianças com 2 anos, transtorno de ansiedade também, transtornos disruptivos do controle, do impulso da conduta, e aí entra o TOD.
Só que aí eu levo para vocês uma questão muito importante, vocês aqui tem muito profissional aqui, tem muito cuidado a falar que uma criança tem TOD. Por quê? Se tem essa interface com TDAH, já é uma luzinha acesa para ver se não é uma questão de impulsividade. E nós temos outros transtornos também que eles precisam ser mais estudados. Essa pesquisa, eu me admira, ela não ter o TEI, que é o transtorno explosivo intermitente. E várias outras questões também que são importantes. Então, vamos ter muito cuidado na hora de olhar esses dados. E a esquizofrenia. Tem pesquisas que trazem que 1 a cada 3 autistas podem ter esquizofrenia, mas a maioria está ali em torno de 25%. Então, são dados que nós temos que ficar atentos. Então, a esquizofrenia, ela normalmente, você começa a ver os sinais e sintomas a partir ali dos 15 anos, né? 15, 18 anos. Então, tem que ficar atento. E tudo isso que eu estou falando para vocês impacta no quê? Aí vem o pessoal da neuropsicologia, que eu adoro eles, né? As funções executivas, né? Atenção, concentração, memória de trabalho, controle inibitório, ideação, planificação, antecipação, flexibilização, tomada de decisão, execução e percepção. Então, atenção, a gente acabou de trazer essa interface, né? Do autismo com o TDAH. Então, manter atenção e concentração. Nós temos que ver como é que está a atenção, a gente tem que analisar a resposta desse indivíduo, como é que ele está se comportando ali. A memória de trabalho é extremamente importante, e no TDAH as pessoas sofrem muito, você dá uma lista de coisas, a pessoa se perde. Então tem que criar estratégias. E aí vem uma parte, a questão da praxe, que eu acabei de falar para vocês sobre a performance visual. Digamos que me chame aqui, Dani, aqui do lado, eu vou ter que fazer meu rastreio auditivo, saber de onde está vindo, fazer meu rastreio visual para ver onde está a pessoa, então rastreei onde está a pessoa e entender o que ela está querendo dizer para mim, então ela foi, falou, blá, blá, e aí eu vou responder. Então ela falou, Dani, eu fui, fiz o rastreio auditivo, rastreio visual e vou responder a pessoa. Então eu passei de toda a questão de esse primeiro planejamento motor para virar e a ideação e o processo para eu poder responder. Então, são tantas fases para cada comportamento que vai ter, e no autismo existem essas falhas, em vários níveis. Estava trazendo aqui a questão genética, né? Essa pesquisa saiu em 2020, acho que foi 2020, 2019 também, da JAMA, que foi com mais de 2 milhões de indivíduos, que evidenciou, né, a questão que o autismo, as bases genéticas do autismo, só que já deixa claro, a gente não tem todos os genes mapeados, já foi mapeado muitos genes, ela foi uma pesquisa muito grande, em 5 países, e trouxe que 97% é genética, 3% ambiental, e ambiental no ambiente intrauterino, ou seja, são modificações desses genes ali nas primeiras fases de vida, onde esses genes são modificados. E o que importa isso? Gente, porque assim, nossos comportamentos, eles são mantidos pelos nossos genes, né? A nossa base genética, é através disso que a gente consegue se comportar. Mas assim, o que a gente tem que entender é que é uma composição, né? A gente vai aprendendo sobre o ambiente, vai modificando. Mas o que importa mesmo aqui para trazer para vocês é a questão do diagnóstico. Como é que é esse processo diagnóstico, né? Vamos lá. Eu acabei de falar para vocês que os critérios diagnósticos do autismo é com base em comportamento. Então, eu trouxe lá vários comportamentos, e esses comportamentos, eles são vistos ao longo do tempo. Então, essa hipersensibilidade sensorial, padrões restritos e repetitivos, comportamentos estereotipados. Então, você vai olhando ao longo do tempo esses comportamentos. Então, tá aqui a menininha ao longo do tempo. Mas é tão difícil de enxergar isso ao longo do tempo, né? A gente ficar olhando tantos comportamentos. Então, o que nós entendemos? Vamos olhar através do espectro esses comportamentos. O que vem a ser o espectro? O espectro é amplitude. Então, é exatamente isso. A gente vai tirar uma fotografia desse indivíduo. O terapeuta que vai ali pegar essa criança para avaliar, o médico que está ali avaliando, ele nesse tempo, ele vai estar estudando esses comportamentos. Então, a gente vai ter um espectro do comportamento. Qual é a frequência dessa estereotipia?
Como é que é essa reciprocidade social? Ela tem déficit em relação a isso? As questões de hipersensibilidade sensorial, hipossensibilidade, então vai olhar ali no domínio da frequência e vai olhar, ok, isso daqui está além do que a gente entende como curva normal. Então está além daquela curvazinha gaussiana, né? Então está além do que a maioria das pessoas fazem, o que eu chamo de criança estatística, eu gosto muito desse termo, pessoa estatística. Então está muito além. Visto isso, nós vamos saber se causa sofrimento para esse indivíduo. Então você olhou, está além e está causando sofrimento. E está dentro dos critérios diagnósticos. Então se fecha. Se as bases desse diagnóstico elas são comportamentais, como é que a gente tem que intervir? Através de ferramentas comportamentais. A gente não tem remédio, a gente não tem nada para autismo. O que temos é justamente trabalhar esses comportamentos. E aí traz a questão da análise de comportamento aplicada, né? Teve uma meta-análise muito grande, 2015, a segunda fase dela, que foi com mais de 1.000 estudos com crianças de 2 a 22 anos, não, 0 a 22, onde trouxe que a análise de comportamento aplicada é o que tem mais evidência para o autismo. E a integração sensorial AIRES também está se mostrando cada vez mais robusta também. E a parte interessante de todas elas, todas as intervenções que têm evidência, é porque elas são baseadas em metodologia científica. O que você faz, basicamente? Você vai intervir numa criança, você vai ali fazer um processo terapêutico com ela. Você tem que explicar o que você está fazendo. Você vai olhar assim, ok, eu quero melhorar porque ela está tendo questões de autoflagelo. Ela se morde. Então você vai estudar esse comportamento de se morder. Então você vai olhar assim, então como é que eu vou coletar esses dados? Quantas vezes ela morde? Ou bater a cabeça, ou ficar batendo a cabeça na mão. Então você está ali batendo o tempo todo a mão na cabeça, e aí você está ali vendo quantas vezes acontece. Será que isso daqui está causando problema? Quantas vezes ela faz isso no dia? Então você está ali analisando como isso ocorre. E aí você vai fazer toda uma intervenção com base nisso que você está enxergando. Então você tem que explicar por que você está fazendo tudo isso. Então as intervenções que têm evidência, você consegue ter esse rastreio. E aí, por isso que eu trouxe todas as etapas que são da análise de comportamento aplicada. Você não faz intervenção do seu sovaco. Você não tira assim, eu estou com vontade de aplicar um teste tal nessa criança. Não, você tem que explicar por que você está fazendo. Então você faz um acolhimento antes. Primeiro, se você não sabe que essa pessoa é autista, você vai ali passar instrumentos para saber se está dentro do transtorno. Se ela vem ali com uma indicação, possivelmente autista. Existem vários instrumentos para você verificar se tem características ou não. Visto isso, você vai fazer as avaliações. Com base nesse acolhimento inicial, você vai estruturar a sua avaliação. E aí existem vários instrumentos que ajudam muitos terapeutas a avaliar o repertório. Por exemplo, para crianças pequenininhas, você vai ter ali o VB-MAP. Para maiores, você vai usar o PIC, você vai usar o WAFLS. O WAFLS é muito usado, por exemplo, para pessoas adultas, como nós aqui. Então, ele é um instrumento muito robusto. E, enfim, avaliar diretamente em qualquer caso. O plano individualizado, então você tem que ter uma direção, você tem que saber para onde você está indo. E aí tem que se desenvolver esse plano, então a gente pode discorrer mais aqui se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso. Os programas individualizados. Então, o que vem a ser esse programa? O programa ele é feito para o instrutor e para a criança. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, vamos pensar no atendente terapêutico aqui nesse instituto. Ele vem aqui para acompanhar um jovem. Ele não vai ficar ali pedindo para empilhar coisa ou qualquer coisa assim. Não, ele vai estar ali para usar as oportunidades de ensino que estão ali no meio. Então, aquele aluno que não entendeu muito bem o que o professor disse, ou não consegue fazer a cópia direito do quadro. Eu estava falando até agora para o pessoal de uma amiga médica que para ela foi horrível formar em medicina. Por quê? Era muito quadro, era o tempo todo, muito escrita. Então, e ela é muito visual, ela tem muita dificuldade. Para ela, as letras bagunçam, ela tem dificuldade em escrever. E aí ela tinha que gravar as aulas para assistir todas as aulas depois, porque ela só conseguia aprender ouvindo, e aí ela ia vendo as coisas, mas para ela era muito difícil essa parte da escrita, e ela precisava desenvolver. Então, o AT, nesse ambiente, ele vai ter um programa que vai estar explicando como ele vai lidar
com esse aprendiz nessas situações. Então, a mesma coisa, o plano de intervenção, o programa de intervenção dentro de casa vai ser personalizado pensando ali nesses cuidadores para dar esse auxílio. Seguindo, a tecnologia de registro. As pessoas têm muito esse negócio de aba, aquele registro que eu vou pegar ali uma folhinha e vou marcar ali que se está certo, errado e pronto. Não, isso não faz sentido, isso não é aba. Você tem que analisar qual é o comportamento que você está olhando. Então, por exemplo, tem comportamento que eu sempre gosto desse exemplo, aquele aluno que destrói mesa em sala de aula. Aquele aluno que fica cutucando a mesa e você quer diminuir esse comportamento, o que você faz? Você vai fazer uma intervenção ali, você vai tirar foto. Não tem porque você ficar ali medindo, você vai medir se faz ou não faz. Quanto menos ele destruir, menos a cadeira ela ficar mais arrumadinha no final, ou não destruir mais do que ele já destruiu, já é um indício que a intervenção está indo para o caminho certo. Então, é justamente, você tem que pensar no comportamento e como você vai medi-lo. Não faz sentido esse negócio de folhinha só. Eu, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu usei análise de comportamento com um colega meu que era muito mal. Muito, muito, muito. Ele era aquele que saía o tempo todo para ir lá fumar, passear um pouquinho, e eu ficava lá, gente, estamos de plantão, eu preciso de auxílio. E aí eu estruturei. Fui ver o que ele gostava. Eu falei, pô, ele gosta de tomar café, ele gosta disso. E aí eu comecei a estruturar um esqueminha com aproximações sucessivas para ele ficar mais tempo sentado ali. E aí, no final, ninguém queria mais fazer plantão com ele. No final, tá tranquilo, todo mundo começou a fazer plantão. Então, a gente pode usar análise de comportamento em vários locais. No local de trabalho, com os colegas, enfim. O objetivo é melhorar a qualidade de vida. E, por fim, para se análise de comportamento, tem que dar devolutiva. Você tem que explicar por que você fez tudo aquilo. E aí, eu gosto muito de falar uma coisa. A análise de comportamento aplicada, ela não é boa porque dá certo. Ela é boa quando dá errado. Quando você começa a ter aquele problema, que aquela criança que não está desenvolvendo, aquela pessoa, peraí, por que não está? Aí você começa a mudar pontualmente a sua intervenção. Aí, digamos que é aquele caso que você mudou várias coisas e não deu certo ainda. Não deu certo no sentido de não conseguiu formar curva de aprendizagem. Você vai ter rastreabilidade, você vai conseguir explicar. Eu mudei isso, não repita esses procedimentos porque não deu certo por aí. Mas a gente precisa dar um acompanhamento. E há pouco tempo atrás eu acompanhei uma criança que no final das contas, depois de várias tomadas de decisão, verificou que ela tinha uma síndrome de Rett. Então assim, vocês veem a situação. Como é importante ter essa rastreabilidade para a tomada de decisão. Porque imagina, se todo mundo, a gente já tomasse ali o exagero, né? Então a gente tem que saber lidar justamente quando a intervenção não está dando certo. A aba é boa para isso. Então, basicamente isso. Quero começar as dúvidas, que é a parte mais interessante de qualquer palestra, são as dúvidas. E vamos prosseguir. Só que tem uma coisa, o microfone não vai para aí. Então, ou vocês vêm aqui para tirar dúvida, ou falem bem alto. Bora, dúvidas? Dúvidas? Uma dúvida? Sim, e eu não estou falando isso simplesmente por analisar, estudar. Existem pesquisas que evidenciam isso, que a mudança dos critérios diagnósticos, eles ampliaram. Só que não é só isso, assim, ainda a gente tem muita discussão na comunidade com a questão da prematuridade. Por quê? Eu era uma criança que não era para ter nascido. Meu filho também era uma criança que não era para ter nascido. Minha mãe, ela teve indicação de aborto, porque ela teve muita dificuldade durante a gravidez. Meu filho foi muito prematuro. Ele nasceu e viveu por conta da tecnologia, da ciência atualmente. Então, há muito tempo atrás, nós não teríamos sobrevivido, nós não estaríamos aqui. Então, existem várias questões envolvidas. E que sorte, né? Que bom, eu estou aqui por conta disso.
A ciência ainda não conseguiu explicar muita coisa sobre o autismo, a gente sabe muito pouco, infelizmente. Eu venho aqui trazendo o que eu tenho, mas é o que nós temos. E o DSM, atualmente, ele é político-social. Ele não tem, ele é muito pouco operacionalizado, muito pouco instrumentalizado. Os terapeutas, quem é terapeuta, quem trabalha nessa área, sofre na hora de dar um diagnóstico, de dar uma hipótese diagnóstica por conta dessa situação. Eu respondi? Acho que sim, né? Porque tem esse fator, você falou da prematuridade, tem outros fatores além disso, que se observam, que aumentam. Por enquanto, o que a gente tem de mais evidência são esses dois, então assim, eu nem me arrisco em entrar em outra esfera. Talvez daqui a um tempo a gente possa discutir outras questões, tá? Mas nesse momento nós sabemos que é a questão da prematuridade, da mudança dos critérios diagnósticos. Isso é um fato, várias pesquisas já trazem essa questão, e as questões da prematuridade estão se evidenciando. Sim. Um fator que eu acho bem importante nessa virtude que tem na questão do diagnóstico também é a questão das mulheres, né? A camuflagem social que a mulher vem trazendo ao longo do século, que fez ficar um pouco despercebido, e o número de diagnóstico de mulheres que vem crescendo. Às vezes eu ligo quantas vezes eu camuflei na vida para adequar dentro das situações, né, que é estereotipicamente falado que é o correto. Nossa, isso é um sofrimento muito grande, assim. As mulheres, o cérebro da mulher, ela tem várias questões diferentes do cérebro do homem, né? Questões hormonais, a gente tem todo um eixo diferente, e com isso nós conseguimos essa questão da camuflagem, nós imitamos mais, só que a gente imita sem noção. Eu não sei se já aconteceu contigo isso, né? Eu tinha uma colega de trabalho que ela chegou um dia pra mim e falou: Dani, eu não quero mais que você compre suas roupas na mesma loja que a minha. Por quê? Chegou um dia que a gente foi vestida idêntica. Eu não sabia me vestir direito, assim, eu imitava, eu olhava assim, ela imitava, veste bem. E aí eu comecei a imitar tudo, toda a roupa dela. E é justamente por isso. E aí, esse é o motivo, por exemplo, que eu comecei muito pro lado, entre aspas, né? Eu ficava só com amigos homens. A engenharia foi um lugar muito cômodo para mim, porque é um lugar que a gente só fala ali da matemática, da física, blá blá, e a gente não descia nas camadas. Existe essa complexidade. Muitas mulheres sofrem, muitas mulheres autistas. Eu tenho uma comunidade que eu participo, que sofre porque não consegue ter outras amigas. E aí, quando se vê como autista, se vê essas dificuldades. Porque, enfim, né, nós mulheres temos muitas camadas, né? É algo mais complexo. Quando eu era criança, cada coleguinha que eu tinha, eu ia imitando a voz. Aí minha mãe ficava assim, aí era até uma frequência, minha mãe falava assim, coisa boa das pessoas você não pega, mas coisa ruim. Aí, tanto que eu tive esse TDAH, eu tive tanta dificuldade assim, em planejar e ter soluções executivas, que eu só fui ser diagnosticada no 4º ano da faculdade, quando eu estava fazendo fone aqui na UNB também. Aí a minha professora, que trabalhava junto com a ecoterapia e junto com a gama da multidisciplinar, que foi notando, peraí, você está focada nos seus pacientes, está focada nas questões, igual você falou, mas gente, é a mesma pessoa. É muito assim. É muito sofrimento. Apesar de ser bem diferente, diversificada, a gente se espelhar. E você tinha sotaque também? Eu pegava de todo mundo. Pegava. Sim. Oh, desculpa, ela já tá perto. Lá nos índices, né, estava como causa 97% genética e 3% ambiental. O que seria esse ambiental? Você pode falar mais, por favor? Intrauterino. São as primeiras fases da vida. Então, assim, ali... É porque... Quando tá ali aquela divisão celular, vai formando a mórula e vai... enfim, nessa fase... É muito crítico, porque você não tem tanta proteção. Esse DNA, ele está mais exposto nesse ambiente. Então, e mais suscetível, porque você vai ter mais divisões celulares daí. Então, justamente nessa fase. Ainda tem muito estudo para a gente entender como é que são essas modificações, como é que ocorre, o que interfere. Então, são muitas coisas. Sim, perdão, aqui. Então agradeço muito a sua presença. E eu quero perguntar assim, no âmbito da educação mesmo, né?
porque você falou da aba como uma forma de intervenção, mas eu entendo que a aba é para os terapeutas, né? E eu não sei em que medida a gente pode incorporar isso na escola e pensando que a escola é um ambiente do coletivo, né? Sim. E aí, como é que a gente trabalha e a gente faz essa relação também coletivo-indivíduo, né? Você sabia que as faixas de pedestres de Brasília foi um trabalho com analista do comportamento? E é coletivo. Existem vários trabalhos. Eu sempre dou o exemplo das redes sociais, que as redes sociais elas são baseadas em análise de comportamento para te oferecer as coisas. O trânsito de Brasília foi trabalhado pelo Todorov aqui, infelizmente ele faleceu tem uns 3 anos, um gênio da área, e modificou toda essa questão do nosso comportamento. Eu falo que assim, eu sou quase atropelada em todas as cidades que eu vou. Mas né? A gente está acostumado, a gente está, entre aspas, mal acostumado aqui em Brasília. Então é possível. Só qual é a questão? A análise de comportamento é uma ciência relativamente nova. Ai, eu vou entrar numa treta agora. Mas eu vou. Deixa eu ver se eu entro ou não. Não, eu vou entrar. O que acontece, gente? A análise de comportamento, a gente sabe que ela tem 3 veias, né? Tem 3 caminhos, né? Ela tem a teórica, então aquele teórico de tudo, experimental, laboratorial e tudo, em ambiente, e tem a aplicada. A aplicada é um caminho relativamente recente. E para piorar, a aplicada, ela foi desenvolvida de onde? Do âmbito experimental. Então, aquele âmbito onde estava ali, naquele conforto, onde os estudos eles não são longitudinais, é aquele estudo para ter resultado, né? Então, você pega aquela criança, aquele jovem, aquele aprendiz, trabalha ali, você vai, tem seus resultados, publica, legal. Qual é o problema disso? Que no âmbito experimental, no âmbito da vida, isso fica complicado. Eu me especializei numa área que poucas pessoas falam, que é o ensino por fluência. O ensino de fluência é justamente isso. A gente quer que essa criança, esse jovem, esse aprendiz, ele aprenda e aprenda de forma rápida. Só que isso daí você não consegue fazer em poucas sessões. Você não vai ter resposta em poucas sessões. Você vai ter respostas ao longo do tempo. E durante as pesquisas, você vai ver ali, durante muito tempo, você vai ver, Skinner, ele começou a estudar essa parte da fluência, mas acabou caminhando para a parte da acurácia. Então, todo mundo só queria ter resposta, só tinha ali a primeira fase da aquisição da aprendizagem. As outras fases da fluência, generalização, essa daí não foi estudada tanto. São poucas. Se você entrar, por exemplo, entra num site chamado acceleration.org. É um dos poucos que começaram a estudar mais sobre isso. Então, nós precisamos desenvolver mais tecnologias. E uma dessas tecnologias são voltadas para o ambiente escolar. Por isso que hoje em dia a gente vive esse mundo onde a gente tem esse ambiente clínico com um grupo de tecnologias que vem desse ambiente experimental, né? Que vem dessa parte experimental levado para aplicada, mas a escola ainda tem muita tecnologia para se desenvolver. Tem uma amiga minha que lançou um livro maravilhoso, a Flor Costa, que é sobre comportamentos disruptivos na escola, onde ela instrumentaliza, ela traz questões de análise de comportamento, casos concretos e como lidar com eles. Então, ela é uma das pessoas que está trazendo. A Camila Gomes também é uma grande referência e ela está trazendo muito desses instrumentos para o ambiente escolar, no processo de alfabetização e assim segue. A gente precisa desenvolver. Essa que é a verdade, né? Camila Gomes e quem? A outra? Flor Costa. Florípides Costa. Dani, lá atrás um rapazinho. Sim, por favor. Eu vou negociar, tá, gente? Quem está no dele? Desculpa, eu não estou te ouvindo. Eu queria perguntar a respeito do diagnóstico do autismo. Só um médico é feito numa bancada, psicólogo, Assim, o diagnóstico é feito por médico por conta da legislação brasileira. Os especialistas, eles vão trazer uma hipótese diagnóstica. Só que eu vou te falar, se a gente está pensando em adulto, esse diagnóstico ele é extremamente complexo, ele não é fácil. E ele normalmente, lembra que eu mostrei aqui a linha do tempo para vocês? Cadê? A nossa linha do tempo para ser diagnosticada como adulto, para a pessoa enxergar esses comportamentos, ele é mais longo. Porque a gente aprendeu a camuflar. A gente aprendeu a lidar com esses problemas. Só que o custo disso é muito grande. Aí, o que acontece? Quando vai se diagnosticar um adulto, a pergunta vai ser outra. Sabe aquele momento onde você teve muita interação social e no final do dia
você sentiu aquela pilha, ou aquele você vai para uma festa com os amigos, no meio da festa você já tá ali mole, você tá cansado, parece que você tá até doente. Então, assim, são perguntas diferentes que os especialistas vão ter que fazer quando ele vai fazer um diagnóstico em adulto. Porque você gasta tanta energia camuflando que fica complicado. Então, é justamente isso. Os especialistas, o neuropsicólogo, a neuropsicologia é extremamente importante na hora de rastreamento de diagnóstico em adulto. Ele traz muitos instrumentos muito robustos que vão ajudar muito nesse processo. Um bom psicólogo com formação em análise de comportamento, mas não só um psicólogo. O terapeuta ocupacional, eu falei ali das questões de transtornos motores. Gente, autista adulto, muitas vezes você vai saber, ele vive com roxo no corpo inteiro. Ele esbarra em tudo que é lugar. É aquele que não consegue dirigir direito, que bate em tudo que é lugar, nunca conseguiu tirar uma carteira de motorista. E aí você vai vendo tantas interfaces que tem, é muito complicado. Para onde que está a próxima dúvida? Sim. A dúvida é o seguinte: uma criança que foi diagnosticada com TDAH quando era mais jovem, quando chega na fase adulta, tem a possibilidade de ter um diagnóstico de autismo? Não que ele tenha virado, não é isso. Vamos compreender. Ele sempre foi autista. As bases genéticas são muito comuns do autismo com TDAH. Muito. E aí, conforme você... não é raro você... As pesquisas, eles evidenciam que 81% dos autistas... daquela pesquisa, né? Com 658 crianças, eram TDAH também. O contrário do número a gente não pode fazer, tá bom? A inversão dessa numeração não pode fazer. Mas nós sabemos que as bases genéticas são grandes. Então, dependendo do ambiente, um transtorno vai ficar mais evidente que o outro. Então, por exemplo, no ambiente escolar, o TDAH, ele pula. Porque, assim, o que você quer ali no ambiente escolar, a questão da atenção, concentração, é exigido demais. Controle inibitório, assim, a sua impulsividade. Então, o TDAH fica mais evidente. Mas quando você vai pensar num ambiente de trabalho, onde você tem que ter flexibilidade com lidar com o outro, o autismo, ele pega muito. Quando você chega na adolescência, por exemplo, e vai querer conquistar alguém, ter um relacionamento, é difícil. Então, por exemplo, eu, como Dani, na minha adolescência, eu era passada para trás o tempo todo. Era o tempo todo, eu era aquela pamonha, né? A conhecida pamonha da turma. Então, em cada fase da vida, uma coisa fica mais evidente que outra. A professora tinha, antes dela aqui... Desculpa. Eu queria complementar um pouquinho a pergunta da minha colega, assim, no sentido de como você vê, né, essa atuação do professor, né, diante desse diagnóstico, e a intervenção também do monitor, né? E a gente vê que às vezes as escolas privadas têm mais, né, essa realidade de ter um monitor que muitas vezes fica ali especificamente, né, focado naquela criança, né? E aí um pouquinho essa questão de até que ponto isso isola e até que ponto isso ajuda, né, em alguns aspectos, e como que você vê essa intervenção assim, do professor? Isso é uma ótima pergunta que você está trazendo. Qual é a questão? Tudo tem que começar com uma avaliação. Qualquer coisa, se a gente vai fazer uma intervenção, e pensando na questão do grupo. A gente está trabalhando essa criança no ambiente escolar, então ela está o tempo todo em grupo, então nada é sozinha, todo mundo junto. Qual é o problema? A gente não faz uma avaliação adequada para esse indivíduo. Que no momento que você fizer uma avaliação, você vai conseguir fazer estratégias que são adequadas. O monitor ele não está ali para deixar essa criança dependente, é para dar oportunidade. Só que aí a gente entra numa outra barreira. Ou a figura do monitor e a função terapêutica, que são coisas diferentes. No Brasil isso é diferente, infelizmente. A legislação brasileira, ela explica que o monitor escolar, ele tem a função de adaptação escolar. E aí, quando a gente vai falar sobre atendente terapêutico, a gente está falando sobre análise de comportamento, infelizmente, existe essa divisão que ali é o terapeuta, e o terapeuta não entra na escola. E não faz sentido. Por quê? Intervenção é para a vida. Escola é para a vida, tudo isso é para a vida. Então, se a gente consegue fazer uma avaliação das necessidades desse indivíduo voltada, ainda por cima, para as questões dele,
Porque as pessoas começam a querer, enfim, englobar coisas que não tem. Por exemplo, ele tem questões com socialização, ele não consegue, o controle inibitório dele é mais difícil, não consegue ficar sentadinho, questão de atenção, concentração. Isso vai ser trabalhado junto com esse monitor. E trabalhado em conjunto para ele não atrapalhar os outros coleguinhas também, né? Eu vou dar um exemplo, meu exemplo. Eu era aquela que tirava nota boa, mas eu atrapalhava todo mundo que estava no meu redor, porque eu não parava quieta. Eu tinha muita necessidade de movimento. E aí eu estava atrapalhando os outros coleguinhas. Então, saber conduzir isso em volta ali da turma, isso é muito importante. Então, é justamente isso. Existem alguns trabalhos em coletivo também que você faz. Aquela criança... Eu vou dar um exemplo típico, assim, que é uma forma de reforço. Aquela criança que ela é extremamente participativa, tão participativa que ela atrapalha a turma. Então, existem técnicas da análise do comportamento para você continuar reforçando esse comportamento, para ela manter. Mas espera aí, vamos lá com calma. Você não tem que ficar respondendo todas as dúvidas. Então, existem técnicas para isso. Como eu estava falando, a gente tem que desenvolver muita tecnologia. E cabe a gente, nessa geração, fazer isso, infelizmente. Mas Só vou das duas dicas que a minha professora lá na faculdade fez comigo, é porque quando eu me interrompia tanto, eu deixava tipo um ursinho, aí ia passando. Só no final da aula que a gente poderia fazer pergunta e tinha que estar segurando, interrompe bastante, só a vez da pessoa é na vez que está segurando determinado objeto. Essa é uma ótima técnica. A minha dúvida, Daniela, é mais pessoal. No caso, assim, quais foram as estratégias que você utilizou para ter o controle da ecolalia ou diminuir, no caso? Quais foram as estratégias, assim, que você recorreu? A minha ecolalia, ela vem de um... eu gosto... Sim. Você só fala o que é ecolalia, pessoal. Ah, tá. De forma bem resumida, ecolalia é essa repetição. É a repetição de palavras, sons. Alguns classificam a parte de sons como vocal play. Existem vários tipos. Existe a imediata, existe a tardia, existe a palilalia. Enfim, existem vários tipos. A minha é um tipo mais raro. O meu caso, ela vem de eu mapeei uma cadeia comportamental. Qualquer comportamento, nem comportamento acontece no vácuo. A gente comporta... É um comportamento atrás do outro e um vai reforçando o outro e por isso a gente tem essa tendência de continuar a se comportar. Então, por exemplo, o que acontecia comigo? Eu começava a ficar mais nervosa, acontecia alguma ansiedade, eu começava a me movimentar mais, então eu tinha essa tendência de movimento. E aí, o pensamento recursivo junto, então vinha um pensamento recursivo, mais necessidade de movimento e depois vinham as palavras. Então você vê que se eu falasse lá na frente... ao invés de ficar sofrendo todo esse processo, eu reforçava esse comportamento e não ficava tanto tempo sofrendo. Então eu comecei a falar logo. Mas por que eu não fazia isso antes? Porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha, achava que todo mundo, que eu ia ser julgado, que eu ia ter que me... Aí hoje em dia lá em casa a gente tem um combinado. Quando eu falo do nada, meu marido pergunta o que foi. Aí a gente combinou de eu só falar ecolalia. Aí eu falo ecolalia e acabou. E isso ainda é um problema quando eu estou em ambiente público, assim. No meu trabalho, as pessoas, na época que eu estou licenciada, né, mas na época que eu estava no serviço público, era um pouco mais complicado ter que explicar para as pessoas e tudo, então inventar um contexto. Então é justamente esse mapeamento que é muito importante saber onde a gente vai interromper. A questão com crianças pequenas é muito difícil, né? É muito difícil essa questão da ecolalia. Eu não sou especialista nisso, eu conheço uma especialista em ecolalia que se chama Tamires, é uma fonoaudióloga e ela é muito boa. Então eu recomendo procurá-la. Ela até está num curso que eu lancei com o Thiago Castro, ela é muito boa mesmo. Sim. Eu posso falar? Só responder ela lá e você... Ela já... Como é que você tá? Tudo bem. Não, fala. Oi, Dani. Oi. Tudo bom? Acompanho seu trabalho desde o diagnóstico do meu filho. E a pergunta que eu tenho a você é a respeito de você disse que tem uma rigidez. E a rigidez ela é muito forte dos autistas, só que todo mundo também pode ter rigidez. Como é que você lida com isso, já que você também tem um filho vivendo rigidez? Às vezes a gente precisa estar com uma força muito grande e estar também com um pensamento também muito cansado, porque a gente também tem rigidez. No meu caso, eu tenho rigidez de pensamento, meu filho é nível suporte 2, né? Então, assim, como é
eu comecei a cuidar de mim. Eu vou falar uma coisa assim, eu antes tinha justamente essa barreira, né, da rigidez do meu filho, com as minhas questões, e eu ia cedendo totalmente, né, também, porque no final eu estava simplesmente acabada. E foi justamente a questão de eu começar a me tratar, ter acompanhamento terapêutico, exercício físico, eu notei que melhorou muito, assim, isso aí é a minha experiência, tá? A minha experiência foi, nós que temos filhos com, não só isso, mas toda vez, quem lida com transtorno, essa questão, eu não gosto da romantização, transtorno é difícil, transtorno dói, transtorno machuca, é a família inteira envolvida, a gente muda a nossa vida, e aí você tem que se cuidar, porque você tem que gastar, você guarda energia para hoje, mas você gasta sua energia hoje, mas tem que guardar a energia para amanhã, tá bom? Então, assim, foi uma estratégia. Rapidinho, sua dúvida? Eu posso pegar o microfone? Claro! Você que vai ter que vir pra cá. Olha só, Dani, eu tô fazendo no meu projeto de conclusão de curso uma pesquisa sobre diferentes deficiências que já estão muito em evidência, assim, com relação, assim, ao nível de aprendizagem demorada, como o que você mencionou, TDAH, assim, e eu também, tipo, tô querendo pesquisar e deixar mais claro, assim, sobre, assim, especificar umas 3 deficiências e apontar os recursos que podem ser utilizados para facilitar a aprendizagem dessas pessoas em sala de aula, no convívio social, assim como a deficiência visual, o autismo, a síndrome de Rett que você falou, assim, eu tô querendo no meu PCC, no meu projeto de conclusão de curso, mencionar as deficiências e apontar soluções, assim, recursos para, assim, especificar de forma, assim, mais abrangente as soluções para a melhor adaptação dessas pessoas que têm deficiência em sala de aula com as pessoas que não possuem uma determinada deficiência. E eu gostaria que você meio que me dissesse alguma coisa ou me mostrasse uma pesquisa que eu já pudesse desenvolver também para ajudar a desenvolver no meu trabalho. Eu vou te dar meu WhatsApp. No final da palestra eu vou te dar meu WhatsApp e eu te mando algumas pesquisas, tá bom? Tudo e bem, a gente tenta construir obrigado. isso junto, tá? Não, vai ser demais. Que bom que você tá interessado nesse assunto. A gente precisa de mais pesquisa, a gente precisa de mais projetos nessa área e isso é maravilhoso. Então pode contar comigo, tá? E se você quiser estudar sobre fluência, eu tô tentando trazer mais pessoas pro meu lado, principalmente a área de fluência. Nossa, vai ser... Você gosta de inglês? Sim, eu tô terminando inglês no CIL e tô terminando inglês aqui no IF também, os níveis de inglês. Eu tô no nível 7, semestre que vem vou cursar o nível 8 e termino. Nossa, então você é tudo que eu preciso mesmo. Então, ó, eu vou te mandar os materiais sobre fluência e vamos tentar construir junto. Nossa, tá precisando muito, gente, estudar sobre essa área. Não tem gente no Brasil.
Eu fui chamada agora para até dar aula numa pós-graduação, porque não tinha gente assim, não tem gente para dar. Então, felizmente, né, que é uma área que está em construção. Então, se você estudar essa área, é uma área que tem bastante caminho para se desenvolver, não só no Brasil, né? Mais alguma dúvida, mais alguma questão? Sim, por favor. Dani, eu queria te agradecer também pela abordagem do tema. Eu acho que é muito importante, de verdade. Vou tentar fazer uma pergunta de uma forma mais resumida, mas é assim, eu queria que você falasse um pouco a respeito da grande importância do diagnóstico. Não no sentido, claro, de rotular pessoas, né? Eu digo isso porque, assim, a gente sabe que, ainda bem, a gente tem um espaço como esse, grande, livre, democrático, onde a gente pode abordar o assunto com muita clareza, com muita seriedade, mas a gente sabe também que existe um preconceito absurdo em cima do tema, né? Mesmo quem não é autista tenha consciência disso e imagine quem é, né? Então, a minha pergunta sobre a importância do diagnóstico, no sentido de que, por exemplo, eu conheço uma situação de que existe numa família um adolescente de 15 anos que tem um diagnóstico de